Fala aí pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Ninjago Mestres do Spinjitzu, dessa vez o episódio 9 da segunda temporada, A Última Viagem. O episódio se inicia com o Sensei Wu e o Zane observando o horizonte, e o Zane comenta que ontem havia só o mar e agora tem uma ilha. O Wu deduz que seja a Ilha das Trevas, e fala que o exército de pedra sumiu. O Zane pensa que eles provavelmente estão na ilha e que o Garmadon não deve ser responsável por isso. O Sensei diz que é o que ele teme, mas o Zane sugere que o Falcão possa dar uma olhada. O Jay e a Nia estão tentando consertar o Bounty, mas os reatores pifaram e não vai voar tão cedo. Cole acaba retrucando, dizendo que se forem atacados de novo vão estar indefesos, e o Kai diz que ele odeia estar indefeso. Mas Misako fala que tem uma forma de vencer o exército de pedra, pois nos pergaminhos diz que na profecia o Ninja Verde tem o poder de detê-los. O Lloyd fala que deu o máximo que ele podia, só que ela diz que ele é mais forte do que pensa. E mostra lá pra equipe o pergaminho, que diz que o poder real do Ninja Verde será revelado quando os 4 protetores acharem seus poderes elementais. O Zane diz que as armas douradas se foram, mas a Misako diz que os poderes existem dentro deles e há como liberá-los. Eles precisam ir até o Templo da Luz. O ouro das armas veio dos picos dourados, mas elas foram forjadas no Templo da Luz. Eles se questionam se fica na ilha, mas chegam à conclusão que eles vão ter que ir lá para verificar. A Nia diz que o Bounty não pode voar, mas a Misako diz que é um navio, então dá para navegar, Então estão lá se despedindo do pessoal de Ninjago, que eles evacuaram no episódio anterior. E o Jay tá se despedindo dos pais, o Ed e a Edna, o Cole do pai dele, o Lu, O Kai e a Lia estão se despedindo do Derek. E o Kai até diz, Ninja Marrom, nós confiamos em você para proteger Ninjago e cuidar do Ultra Dragão. Você dá conta? E ele, sim. Ele até pergunta qual é o poder elemental dele, E a Nia brinca, dizendo, ar quente. E o Derek fica, eu comando o vento. O Wu, pergunta pro Zane se ele gostaria de se despedir de alguém, só que ele diz, não, o Falcão é minha única família, e a única lembrança do meu pai quase sumiu. Eu vou sentir falta de Ninjago, mas eu tô ansioso para o que o futuro reserva. Mas o Sensei mostra que o Zane tem várias fãs, e o Rufus McAllister tá entre eles. Então eles partem, o Derek fica assoprando, jurando que tem os poderes de vento mesmo. E o Sensei comenta que é uma longa viagem que eles têm pela frente. O Zane demonstra frustração por não ter notícias ainda, do Falcão. E eles se perguntam o que é que tem na ilha, O Kai diz que ele espera que o exército de pedra estejam lá, pois foi a última vez que eles os superaram. E o Lloyd diz, será esse o fim do nosso destino? Só que o Kai diz que se for, ele não gostaria de pessoas melhores ao lado dele. O Falcão finalmente chega na ilha, o Zane se conecta lá na sala de controle para que todos possam ver, e o Falcão acaba sendo atingido, por um guerreiro de pedra. E aí o Zane perdeu, a última família que ele tinha, mas o Kai diz que não sumiu em vão e que se o exército de pedra quer uma luta, eles vão ter. Só que não é hora para isso, pois a Misako diz que tem uma tempestade a caminho. Enquanto isso, na Ilha das Trevas, o Garmadon fica reclamando que o exército tá brincando na lama. Só que o Overlord diz que não é lama, eles estão minerando matéria escura. E que uma gota tornaria o coração de qualquer um negro como a noite. Garmadon, tenha paciência, o relógio celestial está contando o tempo para o dia do juízo final. Não pode ser parado, nós temos que estar preparados, construir uma super arma jamais vista. Enquanto isso, no Bounty, os ninjas estão dizendo que o vento está forte demais. E tem uma piada recorrente nesse episódio que é com o Jay só ter trago uma muda de cueca. E ele não quer se molhar, Mas enfim. Eles escutam risadas, só que a Misako diz que não são risadas, e sim Star Thieves, umas estrelas dentadas. E que elas não podem subir a bordo, senão vão começar a devorar o navio até afundar. O Jay vai lá para tentar ajudar, só que as Star Thieves grudam na roupa dele, no Gi. E ele usa Spinjitzu para se livrar delas, só que só piora a situação, pois elas são jogadas na vela do navio. Ele também nota que elas mordem o metal do Gi dele, E os ninjas estão lá, tirando as Star Thieves do navio, só que elas grudam e começam a morder no casco. A tempestade passa, E os ninjas estão lá, reparando os danos na nave. Só que eles estão à deriva. Até que eles convenientemente batem numa ilha que tem um farol, O Zane disse que não é um farol e sim uma prisão.
Eles batem na porta, né? Uma câmera fica observando. E quando a porta se abre, quem atende a porta? O Dr. Julian. De alguma forma ele tá vivo. E aí, né, eles ficam chocados com a notícia, menos o Lloyd, porque ele não sabe quem é o Julian, né, nem a Misako, mas enfim. Basicamente, eles escutam um barulho e o Dr. Julian fala pra eles entrarem, pois não pode saber que eles vieram ou haverá um preço a pagar. Ele vai explicar tudo lá dentro. Eles sobem as escadas, né, o Julian ativa alguns mecanismos que faz surgir uma mesa, um droid assistente, começa a servir chá pra eles, né. E ele basicamente conta que quando ele morreu, tipo, ele desativou o botão de memória do Zane, né, e tal, e ele morreu. Um tempo depois apareceu o Samukai e usou um elixir especial, né, um elixir da ressurreição para trazer o Julian de volta à vida. Com o intuito, né, de criar máquinas de guerra para os Skulkings. Ele se recusou, obviamente, então o Samukai o trancafiou nessa ilha e disse que se ele fizesse o que ele pedia, ele poderia ver o filho, né? E por garantia para que o Julian não fugisse, ele colocou um Leviatã de guarda. Quando o Samukai não retornou, né, o Julian pensou que nunca mais veria o Zane, mas também pensou que se o Zane sequer gostaria de vê-lo, né? Pois ele tinha medo que se ele soubesse as coisas horríveis que ele fez, o Zane pensaria que ele é um monstro. Mas enfim, né, o Zane não tá nem aí pra isso, ele tá feliz em ver o pai. E eles perguntam se o Julian pode consertar o navio, né, os motores. Ele fala que vai estar pronto ao amanhecer. Só que aí, né, o Leviatã começa a fazer barulho, a se mexer, e o Julian manda todo mundo se esconder. E um dos tentáculos do Leviatã tem olhos, pois é. Quando o tentáculo vai embora, né, depois de checar se estava tudo certo, o Kai diz que eles precisam agir rápido antes que aquela coisa volte. Eles começam a fazer reparos no Bounty e tal. E o Julian come, né, uma refeição que o Zane fez e diz que nunca comeu tão bem na vida inteira. Pergunta onde ele aprendeu a cozinhar e ele diz, sozinho. E aí o Zane faz uma pergunta, né, tipo, olha, se eu quisesse, você poderia fazer uma alteração em mim? Ele, como assim? Você é perfeito, eu nunca conseguiria fazer você melhor do que você já é. E aí o Zane fala que, tipo, ele não queria esquecer da vida dele novamente, né, se fosse possível retirar o botão de memória. Mas o Julian o tranquiliza dizendo que ambos jamais irão esquecer as coisas, né. Ele tá feliz pelo Zane ter o encontrado. E o Zane tá feliz pelo Julian ter o criado, né. Só que aí, novamente, eles correm lá pra baixo, porque o Leviatã vai chegar, é pra todo mundo embarcar no Bounty. Eles começam a decolar, só que são agarrados, né. O Wu manda o Lloyd usar os poderes pra libertá-los. Ele faz isso, dá tudo certo. Só que eles são pegos novamente pelos tentáculos do Leviatã e o Zane percebe que ele tá acorrentado, né. Ele acha que sabe como ajudar. Ele vai pular do Bounty, só que o Julian diz, não, o mar tá cheio de Starchief. Ele, eu sei. Ele pula, né, mergulha, nós vemos a parte de trás do Leviatã, que é esse ser aí. E o Zane usa 2 Starchief para começar a roer a corrente, né, que tá prendendo o Leviatã. O Leviatã é liberto, né, o Zane embarca de novo e o Sensei pergunta como que ele sabia. E basicamente o Zane diz que ninguém merece ficar em cativeiro, nem mesmo um monstro. E aí o Leviatã vai embora, né, e o Zane se despede dele dizendo, adeus, criatura do mar, aproveite sua liberdade. E aí o grupo parte, né, rumo à Ilha das Trevas. E assim acaba mais um episódio de Ninjago. Mas é isso, gente. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam, ativem o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Fique dos corações. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima aí. Falou. I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. I thought you were the one for me, that's why